E continuamos o nosso caminho, desta vez falamos de arte e entre família e seguimos para perto, portanto estamos no Porto, seguimos até Vila Nova de Gaia, falamos com o Gil e com o Emanuel, dois irmãos que cresceram a criar arte, literalmente, tudo começou com a pintura, entretanto começaram a abraçar outras vertentes artísticas, independentemente das escolhas e apesar de serem irmãos, eu tenho a certeza, Rita Espaçandim, que o elo mais forte, o elo de ligação mais forte entre os dois será a arte. Se há algo que une os irmãos Gil e Emanuel é, sem dúvida alguma, a arte. E a arte nas suas mais variadas formas. Hoje vamos ter a oportunidade de conhecer o trabalho e o percurso destes dois irmãos. Estamos no seu ateliê e eu comigo já tenho o Emanuel. Emanuel, muito boa tarde. Obrigada por nos receberem aqui hoje. Obrigada ao Gil também, que já vou ter a oportunidade de falar também um bocadinho. Emanuel, este percurso pela arte tem uma longa história já na vossa vida, desde muito jovens, não é verdade? Tem, sim, senhora. É uma relação que já tem tanto tempo, no fundo, quanto nós temos de vida. Passamos muito tempo juntos, temos uma proximidade de idades bastante grande e, em termos de formações, acabamos sempre por apontar para questões complementares, mas sempre dentro do campo das artes. Posso dizer que a minha formação é design de comunicação, a formação de Gil é mestrado em arquitetura. Somos os dois formados em música, somos ambos multi-instrumentalistas, temos formação em vídeo, temos formação em fotografia, pintamos, iniciamos um projeto conjunto, podemos dizer, por volta de 2011, em que começamos então a fazer uma série de intervenções, principalmente de grande formato, mas... Quando falamos de grande formato, Emanuel, só para as pessoas perceberem, é, por exemplo, murais, espaços físicos, exteriores... Sim, estamos a falar... creio que a maior área que tivemos de pintar de uma só vez foi 150 metros quadrados. Uau! Acho que foi isso. Mas, por exemplo, a pintura, vocês começaram desde muito pequeninos. A pintura foi o início do vosso percurso artístico, não é? A pintura e o desenho. Entretanto, fomos-nos especializando em diferentes técnicas, fomos perseguindo, não é, interesses que não estão só ligados à arte diretamente. Mas, por exemplo, a música, Emanuel, então, está ligada ao trabalho artístico que vocês depois realizam, não é? Faz parte das vossas inspirações, provavelmente ao longo dos anos? Faz. A música tem um papel fundamental no nosso trabalho e como parte do nosso trabalho. De facto, não só é algo que nos traz bastante prazer, ouvir, executar, criar, da mesma forma que nos permite, lá está, pelo tipo de projetos que desenvolvemos, conseguir ter as competências necessárias para atingir o nível de comunicação e os resultados que nós entendemos serem necessários para cada uma das situações. E, Emanuel, é engraçado perceber que vocês, a pintarem numa grande área, acabam por estar quase confundidos num só, não é? Vocês têm a capacidade de pintar quase no mesmo espaço, não é? No mesmo pequenino espaço. Sim, conseguimos estar muito próximos, conseguimos conviver muito perto, mas acima de tudo, para além dessa vontade, há de facto um diálogo contínuo. As nossas obras em coletivo passam por um processo de investigação e discussão, como qualquer obra, mas vivem muito de uma relação direta no local entre nós dois e, no fundo, uma pergunta e resposta daquilo que vai surgindo. Muito bem. Emanuel, eu acho que vamos dar agora ali a palavra ao Gil. Está a trabalhar com giz. O Gil, neste momento, está a trabalhar com pastel seco e giz. Pastel seco e giz. Então vamos descobrir aqui um bocadinho também da outra parte da laranja, digamos assim, metade da laranja. Gil, muito boa tarde. Obrigada também por estar hoje aqui connosco. Começo por lhe perguntar, então, em que é que está a trabalhar agora, não é? Era uma ideia, foi uma solicitação de um particular
e tem a ver com mais questões de cor e vamos lá ver dizer, não é umas peças, não é umas mood pieces, perdoa-me o estrangeirismo, não me ocorreu outra palavra. Ou seja, que tem a ver com uma decomposição de elementos naturais só para resultarem mais os aspectos cromáticos e de forma, não é? Este aqui, de grosso modo, tinha sido uma espécie de uma abstração, uma reconstrução de uma inflorescência de uma magnólia em particular. Então pronto, é uma coisa que estava a desenvolver entretanto. E Gil, utilização de muitos materiais diferentes nos vossos trabalhos, não é? Sim, tentamos, ou seja, que dar o maior rendimento possível aos materiais, usando também, tentando, usar as coisas no seu formato mais puro, no seu formato menos elaborado. Fazendo mesmo, ou seja, questão de que as características dos materiais estejam em evidência. Temos alguma espécie de algum afastamento relativamente a técnicas um bocado mais avançadas, ou que digam mais respeito às artes gráficas e digitais, embora elas estejam incorporadas naquilo que nós fazemos. Não somos anacrónicos nesse sentido, mas achamos que ainda há muito valor na questão de utilização de técnicas tradicionais e destes materiais, porque também muitas pessoas constatam com alguma surpresa, às vezes, por exemplo, como é que o giz pode ter uma capacidade de expressão, ou ser tão vibrante, ou ser tão evocativo. E durar também, não é? Sim, a durabilidade do giz, que... Como é que vocês conseguem isso? Porque o giz, passando o dedo, normalmente, pelo menos na escola, apaga, não é? É pigmento solto, é verdade. Depende, ou seja, às vezes alguma intervenção pode ter algum nível de fixação só para ter uma parte de base, fixa, e então depois haver, por exemplo, nós até, uma das técnicas também que se pode usar, às vezes até para conseguir uma espécie de efeito de relevo, até às vezes tem a ver com o próprio molhar, neste caso não uso isso, mas uso o pastel seco para essas questões de molhar o pigmento para a aplicação dele acabar por ser quase, ou seja, ter uma volumetria. Já não tem o pozinho do giz, não é? Sim, mas fica um pigmento vibrante, mas com volume. Ou seja, às vezes para pontuar alguma composição é importante. Diga. Não, ia falar é que uma das obras que nós temos e que foi exatamente também uma das que iniciou o processo de divulgação no Canto do Lobo, um mural cervejeiro, como é apodado ou apelidado, tem a ver com uma questão ou seja, de instaurar uma narrativa relativamente ao local. E há quase sempre isso nos vossos trabalhos, não é? Uma narrativa ligada a uma história. Ou questões identitárias, ou questões que tenham a ver, que sejam sempre, não é? Para enaltecer o programa, ou chamar a atenção, ou tentar arranjar o tom, não é, daquilo que nós pretendemos representar. Gil, vou chamar o Emanuel para se juntar a nós para terminarmos, porque na verdade um acaba por não existir sem o outro, e no vosso trabalho é também assim, não é? O Emanuel falou-nos um bocadinho disso, mas agora queria ouvir só o Gil, ou seja, como é que poderíamos descrever o vosso trabalho em conjunto para as pessoas de lá em casa? O nosso trabalho em conjunto, ou seja, mas estamos a dizer em termos dos serviços que oferecemos, ou em termos exatamente da forma como trabalhamos juntos? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Porque acabam por estar ligadas, não é? Acredito. Sim. A forma como trabalham, não é? Que resulta no... Pensamos a uma forma de unificar a questão artística, porque sabemos sempre que regras que assistem a uma determinada forma artística têm sempre alguma espécie de
de ecos noutras formas de arte. Então é tudo conflui, vamos buscar diálogo, inspiração. como diz aqui o Emanuel, não é? E no fundo, como possuímos competências semelhantes e outras distintas, Exatamente. acabamos sempre por tirar partido disso. Sim. Isso é muito interessante. Umas semelhantes, mas outras também distintas, que é o complemento, Sim. não é? E às vezes instala-se uma espécie de coreografia em termos de organização e execução do trabalho que não sabemos explicar, tem mesmo a ver só com já estamos sujeitos, não é? E já Muito temos. entrosados. É a Exatamente. naturalidade já Mas vossas também já vivências. temos vários desafios que nos colocaram em papéis diferentes no ponto de vista de execução. Não estamos a fazer exatamente o mesmo, mas aquilo que estamos a fazer informa o outro. E alguns gestos podemos estar a fazer os dois, mas muitas vezes não é? Temos essa divisão laboral na própria execução. Muito obrigada aos dois por nos terem recebido aqui. Realmente é fantástico ver a vossa cumplicidade. Obrigada Sim. por nos terem recebido. Podia só dar então mais só um Diga, Gil. apontamento, Claro que era a sim. questão relativamente pronto, se quiserem. Exatamente. Como é que podem chegar até Como é vocês? que podem chegar? Que é muito importante. Nós temos uma página de Instagram, a nossa presença não é nas redes sociais é muito reduzida, Mas temos ela uma existe, é mas importante. existe, temos uma página Como é que de se Instagram chama? Pirâmide G. Pirâmide Pirâmide, G. underscore. G. E através Gil de e Manuel. mensagem. E através de mensagem privada conseguem, também através de e-mail que também estará lá disponível. E também, pronto, salientar o trabalho que fazemos em cooperação com a Santos e Irmãos, no Porto, loja de moldura e Mais de restaura. antiga da cidade. Mais antiga da cidade e até nem sei se do mundo ou da Europa. Acredito Acho que que sim. não sei como é que ficou Já lá o estivemos, epíteto. mas Exatamente. é mesmo muito E então antiga. os nossos trabalhos, tanto a título individual como coletivo, podem ser adquiridos por lá e também para qualquer outra necessidade. Excelente, muito obrigada. É mesmo isso, não podem perder. Tem o trabalho destes dois irmãos disponível, sem dúvida que uma pessoa sozinha não pensa tão bem como duas em conjunto. O Gil e o Manuel são o exemplo perfeito de que dois irmãos podem trabalhar e criar coisas belíssimas, são verdadeiros apaixonados pela arte e conhecemos hoje no nosso programa. Sem dúvida alguma, Rita, muito obrigada. Obrigada ao Gil, ao Emanuel, já não sei quem é quem, porque eu estava aqui a ver, será que são gêmeos, será que não são? Provavelmente não são, estou aqui a dizer uma grande asneira, mas passam por, nem que seja, pelo próprio talento. Portanto, eles fazem tudo e mais alguma coisa, eles pintam, eles trabalham com a madeira, trabalham com a cerâmica, fazem música, é só pesquisar Pirâmide G, como os próprios disseram, no Instagram, já sabe, vai encontrar por talento.